Verso 4. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Você consegue ter uma imagem desse texto? Cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Brincadeira. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pai, essa é a tua palavra, e hoje nós queremos enfrentar os gigantes e queremos derrubá-los. Unge-nos hoje com o Espírito, a mesma unção que estava sobre o menino de Belém, com a coragem e a ousadia para enfrentar as situações e as circunstâncias, os inimigos, os adversários, aqueles que se opõem no trajeto, aqueles que querem impedir o nosso destino. Leva-nos à rocha, que é alta demais para nós. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Eu quero ser muito objetivo hoje, portanto, rápido. E quero dar 2 fases a essa mensagem. Primeira, por que os gigantes caem? E segunda, quem é o caçador, o vencedor, aquele que é capaz de derrubar os gigantes? Eu estava ouvindo uma mensagem do Jim Collins essa tarde. Ele é professor de Stanford. Ele cobra $85.000 para falar 1 hora. E ele renuncia, ele não aceita 19 de cada 20 convites que ele recebe. 19 de cada 20 convites ele não aceita e cobra $85.000 para falar 1 hora. E ele escreveu alguns livros, como Empresas Feitas para Durar, O Bom é o Inimigo do Ótimo, e por que as gigantes caem. Ele está falando, obviamente, das grandes empresas como a WorldCom, a gigante das comunicações, a gigante também das seguradoras, a AIG. Ele está falando da Merrill Lynch e de tantas outras também que andaram com muitas dificuldades, como a General Motors, a Chrysler. E a análise dele é uma análise econômica. Mas nós queremos hoje discernir isso à luz da Bíblia. Por que os gigantes caem a partir de Golias? Talvez nós nunca tivemos a oportunidade de ouvir uma mensagem a partir de Golias. Nós sempre falamos de Davi. É claro que nós não podemos deixar de falar dele, obviamente. Mas eu quero começar falando sobre Golias. Por que os gigantes caem? Pergunte para o seu irmão, por que os gigantes caem? Em primeiro lugar, eles caem porque eles desprezam, desvalorizam coisas pequenas, o simples e o trivial. Ele não entende o poder das pequenas coisas, dos pequenos começos. A Bíblia fala, não desprezeis os dias dos pequenos começos. Porque é nos primeiros começos que você vai definir o DNA daquilo que você está produzindo. Porque há coisas que começam e já começam
tortas, deformadas, contaminadas. E quando elas crescem, aparecem e avultam os seus defeitos. Os gigantes caem por autoconfiança ou autossuficiência. Veja que há uma linha muito tênue entre autoconfiança e autossuficiência. Todo vencedor confia em si mesmo. Todo vencedor tem um certo grau de confiança em si próprio. Mas a partir do momento que essa confiança, ela transpõe essa linha, ela se torna uma confiança arrogante. E, objetivamente, isso vai trazer um dano, um prejuízo, uma queda. Muitas pessoas que caíram primeiramente no orgulho. E é o caso de Golias. Ele era autossuficiente. Ele tinha um excesso de confiança gerado pelo seu sucesso como guerreiro. Pessoas com excesso de confiança por causa do seu sucesso caíram no orgulho. Todo declínio tem os seus estágios. Excesso de confiança por causa do sucesso é a causa da derrota de muita gente por aí. Diz que a Babilônia foi cercada por Ciro, o persa, o conquistador. E a Babilônia tinha muros intransponíveis. Era a glória dos caldeus, a cidade dourada. Dizia-se que ela era uma cidade que não se podia conquistar, não dava para penetrar. No dia que cercaram as cidades, os babilônios fizeram uma festa lá dentro e zombavam em cima dos muros daqueles que haviam cercado eles. No meio da noite, Ciro, um grande engenheiro de guerra, desviou as águas do rio Eufrates que passavam por dentro da Babilônia e entrou por debaixo dos seus muros e tomou uma cidade de bêbados. Naquele dia em que uma mão saiu da parede e disse: Mene, mene, tekel, passim, o teu reino foi julgado, achado em falta e foi dado aos medos e aos persas. Muita gente perdendo porque confia demais. E aí gera-se uma cultura de negação dos riscos e dos perigos. Gente que perdeu esse poder de observação. Os gigantes caem por uma brecha acima dos seus olhos, na testa. Porque algo de repente atinge a sua mente. Algo por vezes atinge a mente de pessoas. Setas, dardos inflamados, flechas do maligno. Quantas pessoas têm sido afetadas por causa de uma pequena aresta dentro da armadura? Entenda que Davi foi clínico, cirúrgico, muito específico. Ele atacou no ponto fraco. O inimigo tinha um ponto fraco. E ele atingiu justamente no ponto fraco de Golias. Não pense que o diabo não conheça seus pontos fracos. Você tem que lidar com não somente a sua fraqueza, mas também com a sua força. Porque por vezes o que te faz perder não é a sua fraqueza, porque você cuida dela, mas é a sua força. Para cair numa cilada, alguém tem que botar o pé no laço. Os gigantes caem porque eles usam aparatos e armaduras e pesos que atrasam seus movimentos. A descrição de Golias é impressionante. Números mais simples falam de 2,10 metros de altura. Números mais ortodoxos falam de 2,98 metros ou 99. Depende de como nós vamos decifrar o que era um côvado naquela época. De fato, Golias era muito alto, muito grande. A sua armadura é descrita com 5.000 ciclos de peso, aproximadamente 57 quilos. Imagine um sujeito carregando 57 quilos no corpo. Um saco de cimento e mais 7 quilos. Mas não é só isso. Além disso, a ponta da lança de Golias tinha 600 ciclos, que eram cerca de 7 ou 8 quilos.
Isso nos fala de 64 ou 65 quilos que ele carregava consigo. O eixo de tecelagem pesava 8 quilos. Há muita gente levando peso demais para a batalha. Em 2006, nós subimos o Monte Sinai, que depois descobrimos que não é tanto o Monte Sinai da Bíblia. Há umas outras possibilidades de que aquele monte chamado Sinai nas Escrituras esteja hoje na Arábia Saudita e não no Egito, como alguns creem. São conjecturas. Mas nós subimos um monte na península chamada Sinai, e a subida foi dura, e eu carregava uma câmera. O Pedro não quis carregar a câmera, ele só carregou um pedaço do tempo. O período que eu carreguei a câmera, ela se tornou 1 tonelada na minha mão, porque eu estava subindo. E quando você está subindo, qualquer peso a mais fica muito pesado. Para subir, você precisa livrar-se dos pesos que você não precisa carregar. Gente carregando culpa, gente que leva consigo inimigos que não perdoou, gente carregando mágoas e ressentimento. Isso pesa muito, isso traz angústia, e na sua subida isso vai pesar. Sem falar que hoje tem muita gente tentando ter um estilo que não é o seu. Eu não consigo, me satisfazer quando eu percebo que alguém está tentando forçar um estilo, ou para cantar, ou para pregar, ou para fazer qualquer coisa, até para andar, né? Você percebe que a pessoa não está andando normal, ela pôs vai cantar assim, vai pregar em posta voz, aleluia, glória a Deus, irmãos, essa noite. Ué, para que isso? Nada tão bonito como ser natural, você mesmo. Nada tão legítimo, nada tão autêntico como demonstrar você para você e para as pessoas. Seja você, quer que você seja. Dê um sorriso bem gostoso para o seu irmão, só para relaxar. E aí eles caem, porque eles estão lentos e pesados. Caem porque só sabem lutar com armas convencionais. Gente que resiste o novo. Ele está preparado para lutar com espada, ou quem sabe com canhão, ou quem sabe com um tipo de armamento convencional. Mas aí surge um menino com a funda. Tu vens a mim com paus e com cacetes. Sou porventura eu um cachorro? Eu sou um cão? Nesse texto, Valdir Soriano se inspirou e disse: eu não sou cachorro não. Imagina, eu não sou cachorro não, para você vir com paus e pedras para cima de mim. Os gigantes caem porque eles não se reciclam. Eles ficam naquela etapa aí. Pessoas que não se reciclam vão virar notícia velha, vão perder o mercado, vão ficar para trás. O mundo está se modificando e só de ficar parado você já ficou para trás. Eles caem porque eles desprezam o inimigo. Ele despreza Davi no seu coração, a Bíblia diz. Eles caem porque eles se tornam arrogantes e intimidadores. E a arrogância deixa as pessoas descuidadas. E o pior de tudo, que a arrogância é que nem mau hálito. Normalmente quem está tomado dela não sabe que está. Mas se chega perto dele, você não conversa próximo. Porque a arrogância cheira mal. E a confiança excessiva nega o risco do perigo e faz os gigantes caírem. Os gigantes caem porque eles são incircuncisos. E gente incircuncisa é gente sem aliança.
Davi olhou para o moço, o grande homem, o gigante, e disse: ele não tem aliança. Quantos aqui tem aliança? Quantos tem uma aliança com Deus? Quantos tem uma aliança com seus olhos? Quantos tem uma aliança no casamento? Quantos tem uma aliança com a igreja? Quantos tem uma aliança com seus filhos? Sabe qual é a bronca de Deus em Malaquias? Você se esqueceu da aliança da tua mocidade. Deus é o juiz das alianças quebradas. Gente que fez aliança e as quebrou. Alianças que foram feitas e foram quebradas. Acredite, amigo, resultados não são acidentes, resultados são provocados. Golias perdeu aquela batalha primeiramente para si mesmo. Ele foi vencido pela sua antítese, um espírito contrário. Porque você não pode vencer Satanás com Satanás no coro. Não dá para vencer o ódio com mais ódio, só faz o ódio crescer. Não dá para vencer o inimigo com o mesmo espírito. Tem gente que vai fazer passeata, que vai fazer movimento, que vai fazer enfrentamento contra situações por aí, mas que está com um espírito parecido daqueles contra quem ele está lutando. Quantos me entendem? Pergunta ao seu irmão, quais são os seus motivos? A questão é, quais são os motivos que você tem? Se você trabalha num lugar onde você tem que quebrar valores e seus princípios para se mover, você precisa de um novo emprego. Quantos me entendem aqui? Satanás não pode vencer Satanás. No mesmo espírito, com as mesmas motivações. Quando nós lutamos com esse espírito, nós perdemos a batalha. Um menino chamado Davi surge no cenário. E o que ele tem de diferente? Primeiro, Davi sabe que ele não é o mais importante. Existem coisas mais importantes do que eu. Diga isso. Ele está disposto a se arriscar para limpar o nome do seu povo. O nome do seu povo está na lama. Tem um sujeito provocando todo dia, 40 dias, dizendo que vocês não são um homem não. Imagina, chega um sujeito, me dá um homem, tem homem aí? Tem homem aí? E todo mundo tem, mas está de folga. Até que o menino ouviu. A Bíblia diz assim, bem claro, o texto diz: e Davi o ouviu. E aí ele pegou como pessoal. E ele foi limpar o nome do povo dele e lutar pela causa do seu Deus. E ele não é um sujeito daqueles que fica impressionado com sucesso. É claro que ele pergunta, ele questiona, e ele diz: qual é o prêmio para quem matar esse gigante? E por 3 vezes ele faz a mesma pergunta. Mas Davi é um homem que sabe abrir mão do que tem nas mãos. É redundante, né? Vamos lá, sabe abrir mão do que tem nas mãos? Davi dá importância a essas coisas simples e básicas, que parecem triviais, pequenas, basais. Ele sai do rebanho onde ele cuidava, ele deixa alguém ali. Ele é cuidadoso com coisas pequenas, com coisas simples, que parecem pouco interessantes. E ele é um hábil, estratégico, guerreiro, que o inimigo não conhece. Deus havia dado uma estratégia para aquele homem, para vencer seu adversário. Eu quero lhe dizer que você tem uma arma que o seu inimigo não conhece. Ele tem um ponto fraco e você vai acertá-lo nesse segundo semestre. Ontem nós recebemos uma palavra e eu tomei essa palavra como rema. Você vai ter o melhor segundo semestre da tua vida. Davi é ágil, tem o tamanho certo, o peso ideal, a arma certa. Escolheu estar do lado do bem, do povo de Deus. Ele luta pelos motivos certos. Sua motivação está alinhada com os mais nobres sentimentos. Mas depois da vitória de Davi sobre o gigante Golias, surge agora o gigante Davi. Coisa de Highlander, né? Que recebe o poder de quem derrota. Davi não é mais o menino de Belém, o pastor de ovelhas. Golias deu reputação a Davi. Quando você vence o seu inimigo, você passa de fase e ganha
nome. Muitas pessoas não passaram de fase até hoje porque estão lutando contra o mesmo gigante até os dias de hoje. Nunca conseguiram sair de uma fase porque não venceram a si mesmos. Engraçado que você vai ser conhecido pelo inimigo que você venceu. Quem é Davi? Davi é aquele que derrubou Golias, aqui na igreja e lá no mundo. Todo mundo sabe quem é Davi, o menino que matou o gigante. Mas também você vai ser conhecido pelo inimigo que venceu você. Quando eu falo de Sansão, você lembra de quem? De Dalila. Porque o inimigo que te venceu, ele vai se associar à sua vida. Portanto, não tenha misericórdia do adversário. Derrube os seus gigantes. Empurre seu irmão e diga: derrube os seus gigantes. Davi, então, depois de matar o gigante, ele entra para a escola, para a universidade, para a faculdade, faz doutorado, pós-graduação, vira um PhD em deserto. É perseguido 12 anos por um rei ciumento e inseguro. Davi está no deserto sendo treinado. Eu estou dizendo a você que existem situações na sua vida que você está passando hoje, que você parece que está longe do seu propósito, mas entenda que você está dentro do processo que Deus colocou você. Quanto tempo você vai ficar neste deserto? É o tempo que você vai aprender a lição e passar para a próxima fase. Eu queria hoje passar você de fase, e de fato existem muitos que estão passando de fase com a gente. Como disse o pastor Paulo, quando a igreja passa de fase, isso é um sinal que todos nós estamos passando de fase. Obrigado pelo entusiasmo. No deserto, ele forma o DNA de uma liderança em condições totalmente desfavoráveis, que é o maior exército que já existiu debaixo desse céu. O maior de todos os guerreiros, de todos os exércitos, não foram os ninjas, não foram os samurais, não foram os guerreiros hindus, foram os valentes de Davi. A Bíblia os descreve como homens de quem diante a terra tremia, e que o rosto deles era como o rosto de leões. Homens que pegavam na espada e entravam na batalha, e depois que matavam a muitos, não conseguiam soltar a espada, porque a espada havia ficado pregada na mão. Homens que tomavam a lança e saíam lutando, homens guerreiros, formados no furor das grandes batalhas, no meio do deserto, nas angústias, na perseguição, no calor da guerra. Liderança não se forma no conforto dos palácios. Liderança se forma em condições desfavoráveis, porque é aí que você aciona o que há de melhor dentro de você. Deus colocou coisas preciosas dentro de você, que só vão aparecer no treinamento. Quantos estão na escola? Quantos estão na faculdade? Quantos não vão faltar nenhuma aula? Quantos vão aprender tudo? Liderança verdadeira sempre é formada sob pressão. Liderança não é um evento, liderança é um processo. John Maxwell. É um processo. Eu quero terminar aqui dizendo para você que liderança é uma corrida longa, uma maratona. Qual é o lugar mais crítico de uma corrida longa? Pastor Eduardo me chamou para correr, e ele está correndo já tem muito tempo. Ele fica correndo aí seus 10, 12 quilômetros, e ele quer me chamar para correr para me humilhar. Tipo assim, eu te espero e você corre. E eu falei, eu não vou. Primeiro que eu gosto de correr sozinho, porque quando eu estou correndo, Deus fala comigo. Daqui a uns 6 meses eu corro contigo. Ele disse, vai fazer minha segurança. Mas o lugar mais crítico de uma vida longa não é o início. Você está descansado, você está motivado. Não é o fim do percurso, porque quando você enxerga o final, a linha de chegada, você cresce, reúne todas as forças e vence.
Mas o momento mais crítico de uma corrida é bem no meio. É ali o lugar da tentação e do perigo. Eu estou falando a você que está no meio hoje. Não desista. Só se certifique se o seu pé está na estrada certa. E continue a andar, porque você vai chegar. Diga para o seu irmão, você vai chegar. Fique de pé essa noite. Feche seus olhos. Talvez você esperou para o Natal passado, não aconteceu. Talvez você esperou para o primeiro semestre, não aconteceu. Não desista. Líderes de sucesso não desistem. Eles não têm um deadline para desistir. Eles não têm um tempo para desistir. Eles não dizem, se não acontecer até esse tempo, eu vou desistir. Eles dizem, eu vou conseguir. Eu vou chegar lá. Não importa o que vai acontecer, eu vou alcançar os meus objetivos. Eu vou seguir ao meu destino. Ninguém vai me impedir. E hoje eu quero declarar profeticamente, em nome de Jesus, com essa sinergia que existe nesse lugar, que existem inimigos na sua vida, gigantes e montanhas, que vão começar a retroceder hoje, a partir de agora, já agora na tua vida. Levante suas mãos. Você é um caçador de gigantes, você é um derrubador de gigantes, você é um lutador, você tem a unção de Davi. Você tem o poder para vencer essas circunstâncias. Você não vai morrer na praia. Você não vai morrer no deserto. Você não vai ficar no caminho. Você vai entrar nessa terra que Deus tem para te entregar, que se chama destino. Feche seus olhos hoje, levante as suas mãos, não fique disperso, não seja insensível nessa hora. Comece a orar hoje, você vai alcançar seus objetivos. Comece a colocar suas metas, comece a enfrentar as resistências. As resistências são necessárias, as resistências elas existem para que você cresça, elas vão desenvolver em você o caráter de um guerreiro. Você está na escola, não mate aula, não fuja do processo, enfrente os seus inimigos. Talvez você não está enxergando nada, talvez você está no meio da corrida, mas eu quero dizer, continue andando, continue correndo, continue seguindo. Você vai alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é inevitável. Eu vim aqui essa noite para dizer que o teu sucesso é inevitável. Estamos seguindo a caminho de dias melhores, onde a paz e a justiça vão prevalecer. Tribos e raças, línguas, nações.